E aí, vendedor, qual é o erro invisível que faz você perder vendas todos os dias? Por não saber este erro, muitos vendedores estão perdendo vendas todos os dias. E é sobre isso que nós vamos falar aqui agora. Então pega papel e caneta para que você possa anotar, porque a partir daqui você vai conseguir estruturar o seu negócio comercial, estruturar o seu processo de vendas e começar a vender mais, começar a ter mais resultados e parar de perder essas vendas aí que possivelmente você está perdendo por falta de ter clareza da tua estrutura comercial. A gente vai trabalhar isso aqui e a gente vai trabalhar isso aqui agora. Eu vou te contar uma história e você vai anotar assim que eu terminar a história, porque você vai entender do que eu estou falando. Pensa agora naquele vendedor carismático, aquele cara que é o alegrão, sorrisão no rosto. Isso é importante, tá? Não tô falando que não é para você fazer isso, mas ele é o cara alegrão, sorrisão no rosto, cativa todo mundo que ele conversa, mas ele tá ali e o que faz ele ganhar clientes, o que faz ele correr o dia inteiro, o que faz ele realizar visita o dia inteiro é ele ser carismático. Só que esse vendedor, ele é bom em conversar com o cliente, ele é bom em comunicação, ele é bom em atrair o cliente, comunicar para o cliente a mensagem dele, só que ele faz muitos atendimentos e poucas vendas. Ele faz muitos atendimentos e pouca conversão. Esse cara trabalha muito, ele tem muita gente conversando com ele, só que chega um momento que essas pessoas simplesmente somem. E o erro é que o carismático, ele acha que vender é um dom. As pessoas, no geral, acham que vender é um dom. Que se você tiver uma comunicação fluida, uma comunicação aberta, se você for um cara carismático, sorrisão no rosto, é o suficiente para você vender. E como eu falei, é muito importante você ter esse perfil, mas não é só isso que vai fazer você ter resultado. Isso vai te ajudar a gerar rapport com o seu cliente. Isso vai te ajudar a gerar conexão com o teu cliente. Isso vai mostrar que você está aberto para ajudar o teu potencial cliente. Agora, vender não é só atrair clientes. Vender não é só atender clientes. Vender não é só estar conversando com vários clientes. Para você de fato começar a ter resultado, para você de fato começar a vender, você precisa ir além. Você precisa ter mais, você precisa fazer mais, você precisa ter uma estrutura. Senão você vai ser o cara bom. O cara que corre o dia inteiro, o cara que é carismático, o cara que é um amigão de todo mundo, mas que não consegue colocar dinheiro no bolso. Porque ele não entende que, sim, a habilidade dele é muito importante, é uma vantagem frente a outros vendedores. Mas muitas vezes, outros vendedores que nem são carismáticos estão fazendo mais dinheiro do que ele. Porque ele está usando só essa habilidade, porque ele está correndo só com essa habilidade. E não é assim que se joga esse jogo, não é assim que faz o negócio das vendas. É importante, mas não é só isso. E se você for anotar, vendedor, já anota que ser carismático não é o suficiente. Escreve essa frase aí, ser carismático é importante, mas não é o suficiente. Você precisa fazer mais, você precisa entender mais. E é isso que eu vou te mostrar agora. Porque é um mito acreditar que vendas é um dom. É um mito acreditar que vendas você nasce sabendo. Vendas você herda. Ah, porque o fulano ele é bom assim porque ele aprendeu com o pai dele, com o tio dele, com o vô dele. Não, velho. Esse cara pode ter convivido com alguém que tem uma idade a mais e tem habilidades. Ele desenvolveu as habilidades com essa pessoa. Mas não que ele nasceu com a habilidade das vendas. Ele pode ter a habilidade de comunicação, fluida, aberta, boa, ser carismático, atrair as pessoas, ser magnético para atrair pessoas. Mas isso não garante que ele vai vender, isso ajuda e ajuda bastante. Só que ele deixa muito dinheiro na mesa por não ter um processo, por não saber trabalhar da forma correta isso. Então se você acreditava até aqui que vende mais, aquele cara que é comunicativo, que é ativo, que é só ele que vai fazer dinheiro, cara, sai dessa, não é isso não, pode anotar, é importante sim. O sorrisão no rosto é importante sim. Ser carismático é importante sim. Só que não é só isso que vai vender. Você precisa demonstrar algumas coisas a mais para o seu potencial cliente. E a depender do teu produto,
A depender do valor do teu produto, ser carismático nem funciona. Então é um mito achar que vender é ser carismático, é ter uma comunicação fluida. Como eu falei, isso é extremamente importante, mas não é isso que vai fazer você vender mais. Não é só isso que vai fazer você prosperar com vendas. Você precisa ir além, você precisa dar um passo a mais. Então, se você está anotando, anota isso. Anota que você precisa dar um passo a mais. Porque aqui entra a diferença entre quem vende no mês e quem vende todos os dias. Porque a venda ela é um processo. E no processo de vendas, a venda tem que acontecer antes do fechamento. A venda normalmente ela é uma negociação. Você tem um produto, o cliente tem um problema, uma dor, uma necessidade ou um desejo, e o teu produto tem que resolver esse problema, essa dor, essa necessidade ou esse desejo que o cliente tem. Só que aí você tem um processo de vendas e vai acontecer uma negociação e um fechamento. A venda tem que acontecer antes do fechamento e da negociação. E é aqui que entra a diferença entre quem vende todos os dias e quem vende só durante o mês. Quem vende todos os dias sabe disso e está garantindo que as pessoas comprem o seu produto sem comprar. Ela compra de você sem ter comprado ainda. Ela te dá o sim antes de assinar o contrato. Ela te dá o ok antes de formalizar. Agora a pergunta é, como é que você tem trabalhado isso? Porque se você acredita que o seu cliente compra quando ele assina o contrato, quando ele finaliza a venda, quando ele faz o pagamento, isso é a efetivação da venda. Isso é o fechamento. Isso é a formalização da venda. A venda ela acontece quando o seu cliente para te ouvir e ele fala, sim, eu entendi que o seu produto ou o seu serviço é uma solução para o meu problema. E eu estou disposto a te ouvir, eu estou disposto a conhecer. E quem entende isso e quem busca isso vende todos os dias. Porque um vendedor preparado, ele monta uma carteira de potenciais clientes para que ele possa ao longo do tempo trabalhar a previsibilidade de fechamento. É muito mais fácil eu ter uma carteira de clientes para eu trabalhar e ir fechando no decorrer do tempo do que eu ficar todos os dias querendo prospectar novos leads, prospectar novos leads. Não vai funcionar. Você sempre vai estar queimando o lead no meio do caminho, porque ele não comprou a tua ideia, porque ele não comprou você, ele não comprou a tua empresa, ele não comprou o teu produto. Olha só, você precisa vender primeiro você, depois a tua empresa, depois o teu produto, para depois você entrar num fechamento do negócio. Se você não está passando por essas etapas, se você não está construindo essas etapas, se você não está seguindo esta sequência, você não está vendendo todos os dias, você está vendendo durante o mês, quando o negócio acontece e você vendeu. E esse é um grande problema, porque esse é um grande problema porque as pessoas elas só vão fazendo as coisas sem saber. Sem saber o que fazer, sem saber quando fazer, sem saber o que dá certo e o que dá errado, o que funciona e o que não funciona. Se você chegar para muitos vendedores, muitos vendedores, e falar assim, e aí, como é que tá o teu mês? Ah, meu mês tá bom, tá indo bem. Nossa, tô vendendo, tô com 2 vendas. E por que você tem 2 vendas? Ah, porque eu vendi. Porque eu fui atrás do cliente e vendi. Tá, me mostra os números, me mostra a média de conversão. A cada quantos clientes atendidos você efetiva uma venda? A cada quantos clientes atendidos você efetiva uma venda? Quanto é que custa uma venda para você? Qual é o custo de aquisição do teu cliente? Qual que é o custo de um negócio? Quanto você gasta para fazer um novo negócio? Eles não sabem. Eles não sabem o que funciona, eles não sabem o que não funciona. E aí quando eles estão no controle, o mercado está favorável, porque olha, só para você entender, existem coisas que você controla, que são internas para você, para o seu negócio,
existem coisas que você não controla, que são externas para o seu negócio. Por exemplo, recentemente a gente teve um aumento na taxa Selic. A taxa Selic, ela dita praticamente a correção de juros de empréstimo. E aí, se o teu cliente ele precisa do cartão de crédito para comprar o teu produto, se ele precisa de um financiamento para comprar o teu produto, aqui já ficou mais caro o crédito para ele. Isso você não controla. Você não tem como controlar se a Selic sobe ou não. Mas o que você controla é quantas pessoas eu preciso prospectar para puxar uma negociação. E quantas negociações eu tenho que ter para efetivar um negócio. Como que está minha carteira de cliente para aquele cliente que quer comprar, mas que ele não está no momento de compra por algum probleminha que tem no meio do caminho, eu possa trabalhar esse cliente e daqui 2, 3 meses eu tenho uma previsibilidade de fechamentos com ele. Então quando você tem essa clareza do que precisa ser feito, quando você entende o jogo de verdade, muda, a régua muda. Por quê? Porque agora você está no controle, mas muita gente não sabe como estar no controle. Muita gente só vai. E aí num mês ela vende, no outro ela não vende. No outro ela vende, no outro ela não vende. Um mês ela vende muito, no outro ela vende pouco. No mês ela faz uma venda, nossa, essa venda foi sensacional. No outro ela não faz. Por quê? Por que não medir, entender como essa venda sensacional ela acontece, quanto ela custa, como ela aconteceu, de onde ela veio, para que você possa repetir todos os meses, se for possível, para que você possa construir uma estrutura capaz de garantir que você vai colocar vendas como essa, com recorrência. Então muita gente não tem esse conhecimento, não tem essa habilidade de entender de fato o que funciona e o que não funciona, o que dá certo e o que não dá certo. Se pegar o teu último mês agora e falar assim, cara, das vendas que você fez, do resultado que você teve, o que deu certo para essas vendas acontecerem e o que não deu certo? O que foi assertivo e o que não foi? Você tem isso mapeado? Se a gente fala assim, cara, dentro do teu funil hoje, qual que é a tua média de conversão por etapa? Você tem isso mapeado? Se a gente falar agora, onde está o gap do teu funil que está te atrapalhando de fechar mais negócios? Aonde que está travando os negócios no teu funil? Você consegue medir isso? Você tem olhado para isso? Se você não tem, você está trabalhando à mercê do se der, deu. Se acontecer, aconteceu. Ah, mas a minha metodologia é ligar. E aí eu ligo das ligações que eu faço, de muitas ligações, muitos me atendem. Desses que me atendem, eu puxo negócios, porque eles querem comprar. E se você encurtasse o caminho e passasse menos tempo ligando e mais tempo atendendo o cliente? Porque você sabe que existem hoje inteligências artificiais que fazem boa parte do trabalho de prospecção de cliente, não é mesmo? Hoje, algumas empresas grandes já estão tratando marketing e comercial como um setor só, unificando os dois. Por quê? Porque entenderam que muita coisa dá para fazer aqui no topo. Só que aí depende, eu tenho o topo de funil, o meio de funil e o fundo de funil. Você conhece essa estrutura? E aí, vendedor? Você conhece essa estrutura? Topo de funil, meio de funil e fundo de funil? Porque se você não conhece, qual é a qualidade dos clientes que você está atendendo? Eles estão no topo do funil? Eles estão no meio do funil? Ou eles já são fundo de funil? Aonde que está o gap do teu negócio que está impedindo você de vender mais? Você tem que botar mais negócios aqui em cima, mais lead? Ou você tem que trabalhar aqui no meio porque está dando um gargalo aqui? Ou você tem que trabalhar aqui no fundo porque está dando um problema de fechamento? Aonde está o gargalo do teu funil? Se você não sabe responder essa questão, você não está sabendo jogar o jogo. E vendas é como um jogo de xadrez. Por isso que é o método checkmate. Quando você entende que é um jogo estratégico, você entende que não é só ir lá e vender, não é só ir lá e ficar correndo atrás de cliente, não é só ficar o dia inteiro, parece um doido ligando. Poxa, isso é importante, com certeza é, tem que fazer sim. Não adianta você, vendedor, vir aqui fazer um pequeno cortinho aqui do vídeo e mandar para o seu gerente e falar, ó, o Luan falou que não precisa, que não é o certo ligar o dia inteiro. É o certo ligar sim, só que não o dia inteiro, você tem que ligar de forma estratégica. Quantas ligações você tem que fazer para ter conversões em oportunidades e dessas oportunidades avançar essa galera para uma apresentação de produto, para uma negociação e posteriormente para um fechamento.
para ser assertivo. Para ser assertivo, senão você passa o dia inteiro ligando para nada. E aí você vai lá e fica falando assim pro seu gerente: lead, 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 lead. Manda lead, manda lead, manda lead, manda lead, que esse é ruim. Cara, o problema não é o lead. O problema não é o lead. Quem tá preso nessa etapa de lead, quando escuta isso, fica doido. Só que o problema não é o lead. Eu tô falando pra você que o problema é falta de estrutura. Você precisa aprender a jogar o jogo de forma estratégica. E quando você entende que o jogo tem que ser estratégico, você vai mudando de pouquinho em pouquinho, quebrando de pedacinho em pedacinho o teu processo comercial. Porque querendo ou não, você já tem um processo comercial. Querendo ou não, o teu processo comercial ele já existe, ele já está aí. A questão é que ou você está fazendo da forma correta, observando diariamente, garantindo diariamente que o resultado ele aconteça, ou você está aleatório e as coisas só estão acontecendo. Quando você faz de forma estratégica, você entende que você pode vir quebrando em pequenas etapas o seu comercial e aí você vai delegando pequenos pedacinhos para cada membro do seu time fazer, para cada integrante fazer, você vai ajustando. Olha, galera, vocês vão fazer isso aqui, mas isso aqui se faz desse jeito aqui que é assertivo. Testa isso aqui, vai testando. Até você ver que funciona. E não vai funcionar para sempre. Talvez você tenha uma mensagem que, nossa, é um script matador. Só que muda a comunicação no geral, porque a internet ela é muito rápida, então a comunicação ela muda muito rápida, e aí já não serve mais aquele script para as pessoas. Você pode ver pela forma como o marketing é feito hoje. Antigamente era feito marketing totalmente diferente, a televisão dominava. Hoje já não, hoje a internet está no hype, dominando. E aí, por quanto tempo até criar-se um novo modelo? Hoje as inteligências artificiais já estão começando a dominar o mercado em muitas áreas. E aí, quanto tempo vai levar para ter um holograma que surge, ao invés de você estar olhando numa tela, você está olhando um holograma que surge, só uma luz que surge e monta aqui um holograma para você ver o conteúdo, para você entender aquilo ali. Quanto tempo vai levar para isso acontecer? Então vai mudar, querendo ou não, vai mudar o formato. Então não existe uma fórmula mágica que vai funcionar para sempre. Vai ter que mudar essa comunicação. Mas a pergunta é, como e quando você vai começar a olhar para o teu processo e adaptar este processo para que as coisas aconteçam e estejam no seu controle. Você esteja sempre olhando, entendendo, ajustando. Olhando, entendendo, ajustando. Quando você entende o jogo de forma estratégica, você sabe o que precisa fazer para ter resultado. Você sabe o que precisa fazer para chegar no final do mês com a meta entregue, mês após mês. E aí chega no final do ano, top, bati o faturamento anual que eu tinha projetado. Para isso você precisa ter um processo comercial. E aí o que acontece? Na próxima aula a gente vai falar sobre como montar uma estrutura simples, sem muitas quebras, sem muita invenção. Você vai montar uma estrutura simples que funciona mesmo que você esteja começando do zero. Mesmo que você fale assim, nossa, eu sou vendedor, eu acabei de começar nas vendas, ou eu não entendia nada disso de vendas estratégicas, eu sempre vendi porque eu fui bem na comunicação, mas eu quero entender isso porque eu quero vender mais e faturar mais. Eu quero fazer das vendas o canal que vai me deixar rico, que vai me fazer ganhar bem, que vai me fazer ter uma vida de qualidade. Então, na próxima aula, a gente vai entender e aprender a como montar uma estrutura simples que funciona mesmo que você esteja começando do zero. Então, pega as anotações dessa aula e já começa a observar o seu negócio. Como que o seu negócio está hoje? Como que você está olhando hoje para vendas? Como que você está fazendo o seu processo da venda, no geral, para você entregar o resultado? Para chegar ao final do mês e você falar assim, olha, eu bati a meta. E mês que vem eu já entro acelerando para bater a meta de novo. Só que com uma estrutura. E é essa estrutura que a gente vai aprender a montar na próxima aula. Então você tem que estar comigo. Já segue aí o canal se você não segue. Já acompanha, já curte o vídeo. E aí, amanhã você vai ter essa próxima aula liberada. E você vai entender como construir essa estrutura e como mudar o jogo das tuas vendas a partir daqui. Pega este vídeo, compartilha com aquele seu amigo vendedor que tá correndo, tá trabalhando. Você vê o cara trabalhando o dia inteiro, mas as vendas não acontecem. Você fala, cara, esse cara trabalha demais, esse cara merecia ganhar muito, porque ele trabalha muito. Só que as vendas não acontecem para ele. E agora você sabe por quê.
e fica na sua mão a missão de mostrar para ele este vídeo, de enviar para ele esse vídeo, para que ele entenda aonde ele está errando e para que a partir daqui ele comece de fato a ter uma estrutura e a ter resultados através das vendas. É isso. Anota, compartilha e eu te vejo na próxima aula.